Boa noite a todos, nobres colegas, ao público aqui presente e a todo que nos acompanha em casa. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 10ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura, em 22 de abril de 2024. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à chamada regimental. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flamínio de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete de Souza. Presente. Richard Silva Ferfogna Maguim. Presente. Sandro Aparecido Martins. Presente. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Através do ofício 203 de 2024, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 9 de 2024, que autoriza o município da Estância Climática de Caconde a doar os lotes 17 e 18, quadra B, do Distrito Industrial Sebastião Matias Tomé, à empresa Frávio Henrique de Andrade, ME. Justificativa. Senhor presidente, nobres edis, a presente propositura que submetemos à avaliação e aprovação dos nobres edis tem como objetivo a doação dos lotes 17 e 18 da quadra B, localizado no Distrito Industrial Sebastião Matias Tomé, à empresa Frávio Henrique de Andrade, ME, em complemento à Lei Municipal nº 2.814, de 20 de setembro de 2021. A doação dos lotes à referida empresa foi resultado dos requerimentos administrativos de autoria da citada empresa, os quais de números 1474, de 25 de maio de 2022, e 1716, de 26 de maio de 2023, cuja aprovação de doação de lotes foi em data de 24 de julho de 2023, pela Comissão de Desenvolvimento, em reunião/sessão para tal. Esse projeto de lei é uma consequência, continuidade para cumprimento da lei que dispõe sobre o distrito, e entendemos não infligir qualquer legislação, nem mesmo a legislação 9.504 de 97, que estabelece normas para eleições. Tanto é que, diante de nossa responsabilidade e cautela, nosso departamento jurídico formulou consulta à digna empresa denominada CONAN, Consultoria em Administração Municipal Limitada, no tocante ao caso. Tudo para a devida certeza de não ofensa a qualquer dispositivo contido em legislações, em especial a Lei Federal 9.504 de 97, legislação das eleições. Para tanto, segue cópia da consulta, portanto, caracteriza que o posicionamento da empresa CONAN e do Departamento Jurídico Municipal é pela concordância do projeto em destaque. Vale salientar que, nos termos do requerimento da empresa, cujo requerimento de número 1716/23, a mesma ofertou proposta à municipalidade no intuito de sua responsabilidade ainda de responsabilidade as expensas e licenças por conta da donatária da instalação, dentro dos terrenos doados, de um poço artesiano para uso de água em ambos os terrenos e também a instalação de uma caixa de água de 10 mil litros de água para servir referidos lotes, 17 e 18 da quadra B, que foi aceito pela comissão, motivo pelo qual tal incumbência está prevista e consta do projeto de lei em seu artigo 7º. Referida doação visa dar continuidade à ocupação e implementação do Distrito Industrial Sebastião Matias Tomé, em nosso município, incentivando empresários e empreendedores e que certamente trará inúmeros benefícios para Caconde, diante dos quais destacamos a ampliação da geração de trabalho e renda. A implantação e ocupação do Distrito Industrial Sebastião Matias Tomé é de suma importância para o crescimento e desenvolvimento social e econômico do município. Um projeto desta envergadura vislumbra investimentos da iniciativa privada, fortalece o comércio, toda a região e o aumento da arrecadação tributária. O projeto de lei em pauta objetiva atender o interesse público, motivo de relevância, propiciando o incremento de renda e, consequentemente, o digno destaque empresarial da Estância Climática de Caconde. São essas razões que nos levam a apresentar essa propositura aos nobres edis, aguardando sua análise e aprovação. Sem mais, aproveitamos o momento para reiterarmos os protestos de estima e consideração
E, na certeza e reconhecimento da sensibilidade dos novos vereadores, rogamos na urgência da votação, culminando com sua aprovação o mais breve possível. João Felipe Nunes Basílio, Prefeito Municipal. Encaminho o projeto para as comissões de Justiça e de Finanças. Recebemos o requerimento 6 de 2024, de autoria dos vereadores Sandra Aparecido Martins, Ivani Aparecido de Souza Possati, Silvano Aparecido Ferreira, membros da Comissão de Saúde, requerendo ao senhor prefeito informações sobre o processo de licitação para a compra de medicamentos e realização de exames laboratoriais. Encaminho o requerimento para as comissões de Justiça. Assembleia Legislativa, deputada estadual, professora Bebel. Ofício especial, São Paulo, 16 de abril de 2024. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, desejando que esteja bem com saúde, encaminho anexo cópia do projeto de decreto parlamentar 15 de 2024, que assusta os efeitos do decreto 68.415 de 2024, do governador do Estado, que joga sobre as costas das famílias o custeio de profissional, atendente pessoal para acompanhamento de estudantes com deficiências nas escolas estaduais, ou ainda que a própria família faça esse acompanhamento. Protocolei o projeto de decreto legislativo em epígrafe por entender que este papel cabe ao Estado, não apenas pelo ônus financeiros para as famílias, como também porque a efetivação deste procedimento aumentará a desigualdade nesse segmento, uma vez que nem todas as famílias terão condições de realizar o acompanhamento dos estudantes nas escolas ou disporá de recursos para custear um profissional para essa finalidade. Na oportunidade, solicito a Vossa Excelência que dê conhecimento desta correspondência a todos os vereadores desta Câmara Municipal. Atenciosamente, professora Bebel, deputada estadual. Recebemos como parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação o requerimento 5 de 2024, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações sobre o projeto de reforma administrativa e o plano de carreira dos servidores públicos municipais. Terminado o expediente. Previamente inscrito no expediente, concedo a palavra ao vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, que se inscreveu para falar sobre abuso de poder público. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Vamos lá. Estou aqui de novo, hein? Achei que não ia voltar para cá tão cedo. Boa noite aos colegas, boa noite à população que está presente aqui na Câmara e também em casa. Então, hoje, durante a semana passada, apareci nas redes bem agitado, por conta de uma situação muito, muito chata. E, desde então, passei os dias refletindo, entendendo, aprofundando da situação, me defendendo, inclusive. Tive que pausar alguns dias, terminei hoje à tarde, encaminhei minha defesa, para algo completamente absurdo. Conforme eu ia trabalhando e me envolvendo, eu soltava esse sorriso de ironia, porque eu nunca achei que a gente chegaria nesse ponto. Aqui, para os colegas, sempre deixei claro, inclusive para todas as conversas que a gente teve, reunião, seja com o executivo, qualquer enfrentamento, qualquer discussão, debate, proposição de requerimento, enfim, buscar informação, todas as falas e tentativas eram envolvidas com as questões públicas, de interesse das pessoas, de interesse do povo, remédio, água, lixo, iluminação, manutenção das praças, salário dos funcionários, plano de carreira, enfim, merenda escolar, todas elas, não teve uma discussão aqui, pelo menos que eu me recorde da minha pessoa durante 3 anos, se tratou sobre vida pessoal de algum diretor, do próprio prefeito, enfim, até porque a gente está aqui votado pela população para falar das coisas que interessam ao povo, E, portanto, fiz aqui e farei ainda
essa pesquisa, essa busca mesmo, fiscalização, né, que é o dever principal nosso, até o final do mandato, porque a gente tem essa responsabilidade com o povo. E diante de tantas situações que já foi elencadas aqui, que fez parte do mandato de denunciar, de tentar corrigir algumas situações, pelo visto deve ter incomodado o prefeito, que de uma maneira ostensiva parou a vida, o seu trabalho, né, enquanto prefeito, e foi fazer uma outra coisa, totalmente descabida, totalmente fora de tempo, totalmente fora de fundamento. Ele teve tempo, deve estar sobrando tempo. E, enfim, semana passada chegou a mim que eu tomei conhecimento de um processo, né? Um processo que ele instaurou junto à Ordem dos Advogados, na qual, né, hoje sou filiado, né, no sentido de registrado. E a gente sabe como é difícil ter uma profissão, como é difícil vingar na vida, ter um dinheirinho, trabalhar. E olha que o meu escritorinho é minúsculo. Eu estou pegando no tranco para a gente conseguir melhorar, ampliar as coisas. E é difícil, né? Mas estou com vontade, a gente vai conseguir ainda. E eu externei para todos os colegas a minha felicidade de ter voltado, que as coisas estavam começando a encaminhar na vida, né? A gente está ficando velho, a gente precisa de se dedicar para a gente conseguir conquistar as coisas, né? E aí, na semana passada, eu recebi essa anúncio e fui tomar conhecimento. E eu me deparo com uma situação absurda, assim. Eu fiquei totalmente revoltado por conta do contexto que foi colocada a situação. Porque é por isso que, inclusive, eu estou aqui tratando publicamente, porque a gente precisa refletir sobre para que finalidade serve a prefeitura. Para que fim ela serve? Se ela serve para o bem público, né, para as grandes causas públicas, ou uma mesquinharia que denota ali realmente uma questão política, de retaliação mesmo. E isso é revoltante, assim. Até porque, como disse, a gente tenta defender as coisas públicas. E eu acreditava que ele, como prefeito, tinha esse tamanho, essa envergadura, como grandes homens públicos devem ter, que já passaram por aquela cadeira, que ele deveria ter respeito por esses homens que lá passaram, que eu acredito que tinham esse debate, essa missão pública, né, de aguentar o tranco, de aguentar as cobranças. Porque se não for prefeito, não adianta. Você vai querer só levar tapa nas costas de agrado, de viver de like, de sorriso. A gente sabe que a situação do município é difícil, a gente sabe que vai enfrentar dificuldade, portanto, a gente vai conviver com críticas, com cobranças, e vai piorar as cobranças se você for omisso, se você não for capaz e competente de segurar as coisas de forma correta, rápida. E a gente vê essas enxurradas de críticas, não só aqui em plenário, mas da população, insatisfação com falta de remédio, a qualidade da merenda, os níveis, o Tribunal de Contas já apontando que a gente está mirando para baixo, a gente está perdendo notas, ou seja, a qualidade do serviço público tem caído. E ele fez o que tentou fazer com um amigo meu, servidor público. Um dia, depois de uma fala que eu fiz aqui na Câmara, em 2022, ele conseguiu mover de maneira ilegal e irregular um servidor público à força, fora da lei, fora da razão, tirou o salário, tirou o transporte, não concedeu nem alimentação para o cara, da cidade para a Barrânia, fora do concurso, fora de todas as leis trabalhistas, humilhou o cara, servidor, que é sabidamente, publicamente amigo meu.
tirou o salário dele por 3 meses, abriu processo administrativo contra ele, à época, para mandar embora, e não ofereceu transporte e condições para trabalhar. Teve que buscar na justiça trabalhista o dever para voltar. O juiz falou: prefeito, você pode bastante coisa, você não pode tudo. Você não pode tudo. Tem leis, tem regras. Perdeu na liminar, perdeu na sentença, perdeu no recurso, e a prefeitura vai ter que pagar o menino 3 meses de salário que tirou dele na época, depois de ser humilhado publicamente. E na sentença está claro a sova que o juiz deu na prefeitura e no prefeito. Pela forma, eu aqui, quanto vereador, oficiei a prefeitura na época, falando: por que você está fazendo isso, gente? Tem ofício meu. O jurídico mandou, falou: está certo, vamos continuar do jeito que está. Massacrou um funcionário público. Eu me opus, como me oponho a qualquer injustiça contra qualquer pessoa. Ele continuou, ele acelera, ele vai se complicando, ele não volta atrás nas decisões. O ego deve ser um negócio do tamanho do mundo, que ele vê a injustiça na frente dele, ele passa por cima. Não tem lei para esse cara. E teve que a justiça brecar ele. E agora, não foi com um amigo meu, servidor público, agora foi comigo. Justamente, alguns dias depois, que aqui em plenário, no dia 18 de setembro de 2023 e dia 25, que eu trouxe para o debate aquele mundaréu de prova sobre a merenda escolar da contaminação por fezes de rato, que tinha fundamento. Alguns dias depois, no dia 6, ele, prefeito municipal, na condição de prefeito, ele escreve dessa forma: fuçou, puxou meu gabarito, minha vida pessoal, para tentar achar alguma coisa minha para me ferrar. Simplesmente foi isso. Ele parou, falou: vou atrás. Deslocou alguém, porque do que ele pegou, são poucas pessoas que têm acesso ao documento. E ele assinou, enviou, para tentar me prejudicar diretamente na minha vida pessoal. Sem nenhum fundamento. É pior, porque ele buscou um documento que o documento não era o que ele queria, mas ele achou que fosse. E alguns dias depois que eu fiz a denúncia aqui. É muita coincidência o espaço de tempo. E por que o prefeito municipal pegaria um documento de um processo meu que estava arquivado há 2 anos? O negócio já nem existia mais. Já tinha acabado, estava lá, 7 palmos da terra, já não tinha mais por que mexer naquilo. O cara foi buscar um documento, cara. Olha a cabeça do prefeito que administra a nossa cidade. O cara tem tempo. Ele tentou 2 vezes me prejudicar. Ferrou a vida do amigo meu, e agora, com a canetada, sem fundamento, sem argumento, sem razão, sem tempo, sem noção, ele tentou algo no desespero, provavelmente, que é algo que a gente precisa ter na reflexão nossa, porque é muito grave. Porque dentro da prefeitura, já a nossa estrutura administrativa, por exemplo, funciona de uma maneira inconstitucional, no próprio departamento jurídico, porque a gente tem mais comissionados do que concursados. Isso, para o tribunal e para a lei, é inconstitucional. E, portanto, se parte de lá, parte de um órgão político. Daí vem a inconstitucionalidade. Então, é muito mais grave do que apenas a tentativa de ferrar o coleguinha que fiscaliza, faz seu trabalho como vereador aqui na Câmara. E todas as vezes que eu advoguei junto ao MP, no período, eu advoguei por conta que ele descumpriu um acordo que a gente teve numa reunião com a CPFL à época, tem documentos,
Dessa denúncia, a gente conseguiu o Conselho de Cultura, foi daí que surge, o MP manda a Prefeitura fazer o Conselho de Cultura, eu advoguei para o povo, quando faço a defesa da maluquice que foi o carnaval, que ele gastou um dinheiro altíssimo, deixou o povo tomando chuva enquanto ele estava no camarote. Eu advoguei aqui, recentemente, pela omissão que ele teve junto à merenda escolar, agora em janeiro. Essas causas eu fiz. Fiz porque eu estou aqui na minha licença enquanto vereador que tem que defender as causas populares. E farei outras vezes se for necessário. Ele não deve gostar que a gente fique em cima dele. Agora, se ele, como prefeito, tivesse a noção e a condição de escutar, corrigir os erros, que é normal errar, tivesse a humildade de pensar e perceber o que é falado aqui, que é sério, não faria uma coisa dessa. Então, presidente, diante dessa situação toda, a gente vai continuar cobrando do prefeito, dentro desse cenário, a reforma administrativa, a reforma da condição dos servidores, para que não faça uso da máquina pública para interferir na vida de qualquer pessoa. Que eu sei, e aí eu mando um recado para toda a população, inclusive para os servidores, que não se sintam desprotegidos. A gente está aqui para isso, pelo menos eu continuarei aqui para defender as causas populares, todas elas, inclusive a minha agora. Então, estou indignado, dentro de uma situação dessa, de uma correlação de força, que ele tem muito mais força, muito mais amparo, muito mais acesso a informações, só que ainda assim não consegue fazer as coisas direito, né? Ainda que pela maldade. Olha que absurdo. Mas a gente está de pé, a gente vai continuar trabalhando, continuar fiscalizando e sempre em favor da causa popular. Ainda a contragosto dele, ainda que ele continue tentando intimidar seus adversários e seus servidores, que não fará isso comigo, não me omitirei diante de qualquer situação. Então, estou aqui colocando a reflexão uma situação que, sim, é uma questão pública e, sim, é grave, sim, precisa ser interrompida. Esse nosso prefeito precisa ter uma noção e olhar para a realidade do que foi criado, que é quase nada. Então, deixo esse recado e vamos continuar trabalhando de maneira que a gente conquiste, melhore e tenha a hombridade e a maturidade de entender que isso aqui são questões públicas. E assim a gente precisa continuar. Obrigado. Concedo a palavra aos presidentes de comissões permanentes para marcação de reuniões e outras informações. Palavra concedida. Nós, da Comissão de Saúde e Educação, encaminhamos um requerimento ao setor de licitação. Teve uns problemas em relação à compra de medicamentos também e a exames, que está sendo muito questionado pela população, porque a demora está muito grande, e aí a gente teve a informação que teve um desacerto entre o que foi publicado e o que foi colocado no edital, então teve uma correção, mas essa correção está demorando muito e o pessoal não pode ficar esperando, né? Então a gente está mandando esse requerimento aí, tá? Obrigado. Obrigado. Mais alguma comissão? Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A comissão de obras vai ser reunida no final da sessão. Obrigado. Mais alguém? Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Tive conversa a gente tem 3 projetos que são ligados ao Departamento de Planejamento. E, por conta dessas intercorrências que também aconteceram durante a semana, realmente não dei conta, tive que trocar o tempo. Então, a gente se comprometeu, e aí, com a comissão, a resolver os projetos que estão aqui. Inclusive, a gente está aguardando também parecer jurídico para encaminhar os que chegaram, né, que estão aí, para a gente ajudar também. O Executivo tem algumas demandas que dependem desses projetos aí. Mas
fiz uma conversa rápida para explicar o que aconteceu, tá? Obrigado. Mais alguma? Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Antônio Ernesto Fagundes. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flamino de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete de Souza. Presente. Richard Silva Ferfogna Maguim. Presente. Sandra Aparecido Martins. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Na ordem do dia, teremos em única discussão e votação, requerimento 5 de 2024, requerendo ao senhor prefeito informações sobre o projeto de reforma administrativa e o plano de carreira dos servidores públicos municipais. Coloco o requerimento em discussão. Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Como eu disse, inclusive a fala minha anterior, ela faz sentido para ter esse requerimento, para ter a resposta. E também, semana passada, eu fiz uma pesquisa, né, com os colegas que a gente vai tendo na região dos vereadores, e a vereança nos dá essa condição, eu acho isso muito bom, fiz bons amigos, bons políticos da região. Conversei lá em São José com o ex-presidente da Câmara, que foi colega meu em várias situações, em São Paulo, tudo, parceiro, que ajudou muito a fazer aqui a nossa transparência e tal, como exemplo. E perguntei para ele sobre a reforma administrativa, porque o prefeito, de uma maneira em off, soltou para a rua aí, disse que aqui não poderia ter a reforma, as coisas, porque teve o prazo eleitoral aí, tal dia 6, soltou para a rua antes, a galera entrou em choque por aquele desencontro, e eu vendo lá em São José do Rio Pardo, o prefeito, desde o ano passado até hoje, se reunindo semanalmente com todos os departamentos da prefeitura de lá. Todos, lá é bem maior que aqui, inclusive, tem autarquias e tudo. Ele vem reunindo desde o ano passado e continua. E eu vi meu colega, junto com o prefeito e com os servidores, altas horas da noite, na prefeitura, com os servidores ainda, alinhando o texto. Que parece que lá está indo para a reta final. E eu perguntei, falei, vocês vão realmente fazer a votação? Ele falou, a gente vai. A gente já consultou o jurídico, a gente já está trabalhando há 1 ano e 4 meses, a gente fez uma reforma administrativa ano passado, agora a gente está fazendo o plano de carreiras dos servidores. E a gente vai porque a gente tem um comprometimento. O prefeito lá tinha uma vontade de refazer a reestruturação, né, a organização dos departamentos, dos direitos. E aí ele me responde que os servidores já conquistaram o direito, já tem um texto base muito bom, né, porque o prefeito quis e foi junto com os servidores. Então lá vai. Aqui não tem conversa com os servidores, não tem explicação para a Câmara, não tem nada. O que tem é omissão o tempo inteiro. Enquanto isso, a gente só vê conversa fiada, conversa fora do encaixe e não tem uma definição do que é. E o servidor público da cidade, de novo, mais uma vez, engambelado, 4 anos iludido com essa tal da reforma administrativa, reforma plano de carreira e, consequentemente, quanto mais demora, a gente tem uma situação como teve agora, aconteceu comigo, um órgão que precisava ser jurídico, técnico, ele é político, está aqui uma prova, que aconteceu com um vereador, na sua vida particular. Se fosse técnico, não haveria um negócio desse. E da necessidade disso acontecer o quanto antes. Mas, infelizmente, não sei. Tomara que ele me responda falando, olha, vai acontecer. Vocês topam? Vocês vão ter coragem de fazer? Falou, vamos. Mas, enfim, essa questão é do prazo. A gente tem exemplo aqui do lado da cidade, a São José do Rio Pardo já está fazendo, está continuando. Eu não sei porque aqui só a gente não consegue fazer as coisas, assim, eu acho demais. Volto a dizer, aqui a gente conseguiu aprovar durante 1 ano, a gente gastou 1 ano para fazer, com suas limitações e seus acertos, a nossa reforma administrativa. A gente gastou 1 ano, várias reuniões com os colegas, com os diretores, enfim, com a empresa. E foi, mas foi. Eu como presidente, à época, fazia reuniões semanais, sei lá, mensais, até saiu um texto adequado.
O que falta, no final das contas, é a vontade política de fazer as coisas, é isso. Mais alguém? Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Palavra concedida. Eu vou pedir que mais uma vez aqui, boa noite a todos, boa noite ao presidente, boa noite ao pessoal de casa, sobre a rua São Pedro. E aí, essa semana eu pedindo os bastidores aí, embaixo. Só que o pessoal lá não aguenta mais esperar. Então, a rua São Pedro está uma calamidade, está, felizmente, está uma calamidade. Horrível mesmo lá, não tem condições de transitar. O pessoal está tendo problema com lixo também lá, que foi passado que a caminhonete ia pegar o lixo da São Pedro e ia em cima lá, no recorte de Pernambuco, e aí o caminhão não consegue passar lá, está juntando lixo novamente, enfim, aqui não está acontecendo o que foi acertado e está acontecendo lá. Então, eu venho aqui pedir mais uma vez essa indicação agora verbal para melhorias na rua São Pedro mais uma vez. Tá? E eu pedi também que uma possibilidade de instalação de varas de proteção na rua do piso, na altura do número 84. Na altura do número 84. Porque mudou a mão da rua lá, e o que está acontecendo aí? Sempre está entrando carro justo nessa casa, e está precisando dessa barra de contenção lá, os trilhos e tal. E pedi também para o pessoal do departamento de estrada alemão lá, o Cristiano, dar uma atenção lá no bairro Bocaina de Cima, lá, principalmente lá perto do Caio Ribeiro, lá, que parece que tem uma moradora que não deixa passar a máquina num trecho lá, e o Caio precisa retirar, mexe com verduras, tem a retirada de caminhão lá direto, e está atrapalhando o escoamento da produção deles lá, tudo. Então pedi, porque tem a lei aí que foi aprovada nessa casa que para arrumar as estradas, que tem direito, que o produtor, que a prefeitura tem que executar essa lei aí, então, porque o cara não pode perder, tomar prejuízo lá, perder a safra, as coisas já estão difíceis, o cara ainda vai perder por causa que o morador não quer deixar passar a máquina. Então, eles tomar providência a respeito disso lá, do Caio e de outros moradores lá do bairro lá. E na Eupirdes Bernardo Ferreira, no bairro São José, para trocar a lâmpada que está queimada lá, que eu venho falando sempre aqui, na altura ali, próximo ao antigo bar do São João Dourado ali, no trocamento ali. Então, eu vou pedir de novo aqui sobre isso. E eu queria falar também bem rapidinho aí sobre o nosso plano de carreira. Como nós somos funcionários, eu e o Silvano aí, a gente também sempre apoiou aqui a pedido, que os nobres fizeram aí, indicações, tudo, para esse plano de carreira. E chegou até mim que o plano de carreira está na mesa, está na mão do prefeito. Então, falaram que não pode ser votado esse ano porque é ano político e tal. Mas o mais difícil foi feito, que é o plano de carreira, que está junto. Então, eu não entendo se pode ou não pode, mas se está acontecendo em São José, então pode, permitido, Então, que ele dê uma atenção aí para os funcionários, justamente até para, no início, para ele foi tão difícil, teve que arcar com vários processos aí, para não acontecer de novo, Então, a gente está pedindo isso aí. Então, hoje é só, muito obrigado. Obrigado. Mais alguém? Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Como complemento, a história fica mais triste ainda quando você vai refletir, eu já venho falando disso aqui há algum tempo, que a situação dessas coisas que acontecem contra a prefeitura, esses processos, são, em sua maioria, ou é processo de precatória de direito trabalhista dos servidores, que por isso precisa realmente reformar e voltar e aplicar uma nova lei, porque senão a gente não interrompe
ou minimiza esse problema grave dos precatórios, mas também olhar, e aí eles conseguem fazer um filtro de tanto erro jurídico que é feito dentro da prefeitura e administrativo, que isso causa para a população dano. Desse caso meu e de outros que eu fico sabendo, era uma questão de penhora irregular de salário de trabalhador da cidade que ganha um salário que alimenta 3, 4 filhos. Pessoa pobre, que tem salário pego pela prefeitura de maneira errada. Isso gera um dano para a família, que gera uma outra situação. No caso, havia inclusive já parcelamento, não tinha nem dívida mais, estava parcelado. O cara, na época, fizeram o bloqueio e tudo, deixou a família sem nada e ainda teve que pagar, né, para a família, indenização, tudo. E isso acontece direto, né? A gente tem uma situação que foi resolvida depois que acabei intervindo na semana passada, que bati nos departamentos, tudo, estava parado, que é o caso que eu falei, que a gente tem um problema sério na cidade, que é a questão de penhora de imóveis das pessoas mais pobres da cidade. As pessoas vão perder imóveis na cidade. E o caso que aconteceu na semana passada, vão arrumar uma casa para a mulher morar agora, depois de algumas negativas. Teve que ficar em cima para acontecer, ainda tem um erro gigante de abandono do imóvel por parte da prefeitura, de penhora do imóvel por parte da prefeitura. Recentemente já tinha negado o aluguel social para a família, agora vão acertar a situação para ela. Se a gente for pegar isso, deve ter, nossa, a granel, porque isso é política pública, de você pegar, mapear os problemas e resolver os problemas, assim. E a gente não viu, e aí por isso que me deixa revoltado ter que responder por algo que eu não fiz, mas o cara parou o tempo dele, da máquina pública, ao invés de resolver esses casos, que são jurídicos, ou o caso também que é jurídico, tinha que ir atrás da empresa, disso, daquilo, para fazer picuinha. Que absurdo um negócio desse. E a gente fica falando que não tem funcionário, que os funcionários são curtos, tem poucos, isso aqui, e vai usar para coisas que não é de finalidade pública. Há sim desvio público nessas decisões, que são fora da regra, gente. E isso demonstra a face real dele, como prefeito, que na base da força quer se impor para cima de outras pessoas que pensam diferente. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. Uma coisa é você ter ideias divergentes, diferentes. A gente chega no consenso, muitas vezes também, um cede de um lado, outro cede do outro, a gente resolve. Pô, quantos debates, quantas melhorias de projeto a gente fez aqui na Câmara. Me dediquei a todos eles. Sou um político mesmo, adoro ser político, eu gosto de fazer o que eu faço, de pesquisar, de melhorar os projetos. Adoro fazer isso, gosto. Inclusive, por conta disso, sou muito mais político do que qualquer outra coisa. E não tenho nem vergonha de falar isso. É uma coisa boa. Ser transparente, ser ativo, combativo nas questões públicas, populares. Volto a dizer, é muito importante você se revoltar quando falta remédio por erro administrativo, por omissão administrativa, por não pensamento de uma política pública que resolva a saúde das pessoas. É revoltante você olhar para as questões como o caso da merenda e não me indignar. Eu me indigno muito, por isso que eu vim para a política. Eu não consigo ficar de boca calada e de ação se eu vejo um negócio errado e não entro. É por isso que eu estou aqui. Minha mãe me pergunta, por que você mexe com isso? Porque eu gosto, mas eu não consigo ter injustiça e ficar parado. Eu não consigo. Eu realmente me mudo, modifico. É essa a questão que está aqui. O homem público vive para isso. Agora, se ele não se indigna com relação a essas coisas, e ao contrário, ele gosta de fazer atos para demonstrar força e intimidação, ele não vai conseguir. Não vai ter respeito das pessoas com relação a isso. Dentro do meio público não se tem respeito de pessoas que fazem isso. Homens públicos têm que ter altivez, tem que ser maturidade, gente. Que é o caso aqui. Então, volto a dizer, continuarei falando das coisas públicas, porque eu gosto de pensar as coisas públicas, gosto de tentar estudar as coisas públicas, gosto de pensar melhorias para as coisas públicas. A gente precisa ter soluções para as coisas difíceis da cidade que não foram enfrentadas durante esses 4 anos. E é isso que eu vou ficar falando aqui, porque é verdade. Se olha para essa realidade, não teve nada. E é por isso que eu vou apontar e mostrar que estruturalmente nada se andou. E é por isso,
mostra a fragilidade das coisas mais simples, como a manutenção e passa pública. Mais alguém? Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.